E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou estar fazendo aqui mais um diário, vou contar um pouco aí do meu dia. São 5 horas da manhã aqui na cidade de São Paulo. Hoje é dia 17 de novembro. Estou aí há 3 dias aí da minha próxima competição, que vai ser o Muscle Contest Brasil em Campinas. Choveu bastante essa madrugada aqui em São Paulo, está chovendo até agora. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer minha refeição que eu estou fazendo pré-treino agora. E depois eu vou treinar, e depois eu vou fazer algumas compras aí do meu Carb Up que vai começar hoje. Eu venho aí de 3 dias de carboidrato zero, sábado, domingo e segunda. Então hoje eu vou começar o Carb Up e o Carb Up dessa segunda finalização ele vai ser um pouco diferente da finalização passada, né? Então, 2 finalizações aí próximas uma da outra. E daqui a pouco vou ver como é que tá meu peso. Eu vou ver como é que tá o peso só por questão de análise ali de retenção, de ver como é que o físico está encaixando, porque eu não, como eu falei para vocês, eu vou competir no bodybuilding e vou fazer talvez faça mais alguma dobra em alguma outra categoria relacionada. E interessante, pessoal, que dia 15, no domingo, né, em jejum, eu estava pesando 94,9 e ontem, segunda-feira, né, eu comecei a hiperidratação sábado. Na segunda-feira já o peso caiu para 91,3. Então foi bem interessante isso aí. Então eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui dessa reta final, dessa segunda reta final. E daqui a pouco eu vou fazer minha primeira refeição, depois eu vou treinar. E é isso aí, pessoal. E depois vou dar uma olhadinha nesse peso. Eu tenho certeza, eu já senti aqui que, pela análise assim, meio que visual, já senti que eu acredito que eu vou estar com mais leve aí do que esses 91,3. Pelo que tudo indica, eu tô com um grau de definição maior do que o do qual eu terminei, né? Não muito maior, mas um pouco maior. Eu estou com características aí, coisas que eu nunca tive até hoje, que é vascularização nas costas e vascularização aqui na região do dorsal. É pela primeira vez eu estou com uma vascularização aparente. Isso em 7 anos de preparação. Então, com certeza, respondendo o pessoal ali, esse off que eu fiz muito limpo, eu não ganhei muito volume, mas eu preservei ali a linha de cintura e cheguei num patamar novo, diferente de definição. E eu acredito também que esse período off dos AES aí, né, eu acho que contribuiu também porque eu tive uma resposta muito boa, né, quando eu retornei o uso, né. Então, isso aí, pessoal, vou lá me pesar, vou ver como que tá esse peso. E daqui a pouco eu vou treinar, fazer hoje um full body na academia. Full body não, eu vou fazer um treino de peito, com alguma coisinha de ombro, alguma coisinha de braço, panturrilha, né? Não vou me exceder muito, né? Porque às vezes eu fico me empolgando demais, às vezes eu treino. Eu gosto tanto de treinar naquele lugar, eu gosto tanto de treinar que às vezes eu acabo esquecendo que a gente tem que dar, né, uma seguradinha. Então, eu vou competir no bodybuilding tradicional e talvez eu faça uma dobra, né? Eu não sei, lá eu vejo, né? Mas assim, eu não, como eu já falei, poderia muito bem me enquadrar na categoria de 90 quilos, só que eu ia ter que chegar lá, eu ia ter que fazer uma restrição ali até sexta-feira, o dia da pesagem, 9 da manhã, e eu não quero isso. Eu quero fazer, e porque isso não era o planejado, eu não vou ficar escolhendo categoria, baixando peso para escolher categoria para poder chegar melhor ou menor. Não, porque isso, o físico ia sofrer demais ali fazendo. Eu já venho de 3 dias de zero carbo, domingo, segunda e sábado, domingo e segunda. Então hoje, terça-feira, vou começar meu carb up, porque essa é a intenção do trabalho. Então provavelmente eu vou cair na categoria até 102, com peso bem abaixo
do limite, que são 102, né? 102 praticamente é meu peso em off, né? Foi 104 esse ano. Mas não tem problema, pessoal. Como eu falei para vocês, vou mostrar um bom trabalho, independente de, né? Porque assim, eu tenho consciência que com o meu físico atual, tanto na Classic quanto por carência de volume, tanto na Classic quanto na Senior, vai faltar volume de todo jeito esse ano. Mas eu quero mostrar, mas eu tive evoluções sim, não tanto em termos de volume, mas algumas melhorias ali em alguns pontos fracos. É isso aí, pessoal. Fisiculturismo é construção. Então eu não vou deixar de ser um fisiculturista clássico por causa da cor da sunga e nem da categoria. As linhas, o que diz respeito a clássico são suas linhas e a maneira que você se porta no palco e essas coisas, poses, né? E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vou dar uma olhada nesse peso. Mesmo eu já senti aqui, fazendo uma análise assim, olhando assim eu acredito que hoje eu tô um pouco mais leve aí. Então, valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada nesse peso. É isso aí, pessoal. Como eu falei para vocês, 90,2. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam só, 90,2, praticamente 1 quilo, 900 gramas a menos do que o peso de ontem de manhã. Já era de se esperar, porque foi mais um dia de depressão de carboidrato zero, e também mais um dia de diurese. Comecei a diurese no sábado, 9 litros de água no sábado, 9 litros de água no domingo, então a diurese por si só faz o peso baixar também. E 9 litros segunda e hoje terça, 9 litros. Então, ontem foi um dia um pouco atípico, né? Eu fiquei sentindo uma dorzinha de cabeça bem cômoda durante o dia inteiro e eu acabei fazendo utilização de 2 aspirinas, né? Fora no período da tarde. Então, eu queria. Aí agora tô analisando, vou lá tirar minha pressão para ver se realmente minha pressão está tão alta assim, ou eu desconfio também que possa ser ali o físico ameaçando a ficar doente. Talvez eu tenha tomado um pouquinho de vento ali de noite, algumas noites atrás, então pode ser que o corpo brigando ali para não ficar resfriado, mas graças a Deus eu já estou melhor. Mas mesmo assim eu vou tirar essa pressão para ver se a pressão está tão alta assim, que geralmente quando eu começo a fazer hiperidratação, eu tive até uma normalização da pressão arterial, até baixou na verdade. Então é normal que dê um pouquinho alta, né? Porque a gente faz uso de vários desses recursos aí, dos AS, das coisas, estimulantes, AS, blá blá blá. Então isso é normal que a pressão fique diferente de uma pressão de uma pessoa normal, né? Então, olha só essa veia na testa. Provavelmente ela tá alta, mas será que ela tá tão alta assim a ponto de ficar com essa dor de cabeça incômoda o dia inteiro? Eu vou saber agora. Então, isso que eu tenho para falar por enquanto. Daqui a pouco eu vou mostrar minha primeira refeição, vou fazer compras, vou treinar um pouquinho, vou tentar filmar alguma coisa lá na academia se der. E vamos dar uma olhada nessa pressão aí, né? Por isso que é bom você ter esses equipamentos em casa, pessoal. Quando eu falo em investir em estrutura, são algumas dessas pequenas coisas, né? Desde coisas pequenas até coisas um pouco maiores, caso vocês tenham condições de estar adquirindo, mas um aparelho de pressão é interessante. Vamos lá ver. Isso aí, pessoal. Agora eu vou tirar aqui minha pressão. Aí. Tá vindo, tá vindo. A cara tá feia, mas o físico tá indo bem. Eu fico muito feio quando eu acordo de manhã, mas eu acho que. Mas eu não sou assim não, vocês sabem, né? No Instagram fica até mais bonitinho ali, né? Põe um filtro, uma coisa. Durante o dia eu fico mais assim, mas cara de competição, né? Então vamos lá. Vou pesar aqui. Deixa eu acertar aqui a altura do braço. Pronto. Até medo.
12 por 8. Você vê? Como eu falei para vocês, ó, 12. Você vê que eu não estou mentindo. Engraçado. Quando eu faço hiperidratação, a minha pressão melhora. Então é interessante, pessoal, vocês que vão aferir aí a pressão, que você faça ela antes das atividades físicas e que você não tenha feito a ingestão de nenhum estimulante, desde coisas básicas, assim como café, alguma cafeína, alguma coisa. Então esse é o modo certo, né? Antes de você fazer uso de qualquer dessas coisas e de você estar fazendo atividades físicas, porque certamente depois que você começa a fazer a utilização de algumas coisas, você vai ter existe essa possibilidade de você tirar ali e ter um aumento e você achar que alguma coisa está errada. Às vezes até fatores emocionais, pessoal. Eu já fui no médico, a médica às vezes disse para mim que às vezes a pessoa vai tirar a pressão no médico, a pessoa fica ali apreensiva, ali uma espécie assim de emoção, sei lá, alguma coisa assim, e às vezes até isso pode influenciar nos números. Mas vocês viram aqui, 12 por 8, até me surpreendeu. Eu também dei uma reduzida, eu estou utilizando menos sal do que de costume, então isso é interessante. Eu estava utilizando bastante sal, né? Não foi isso que fez dar problema da outra vez, mas dessa vez eu estou utilizando menos sal, até porque dependendo dos componentes que você estiver utilizando, se você usar um pouco de sal a mais, às vezes até uma refeição livre que você faz, a sua cabeça parece que vai explodir, né? Então, alguns fármacos aí nós sabemos que dependendo da dosagem, quando as dosagens começam a aumentar um pouco, você pode ter um aumento aí grande de pressão, principalmente quando você faz a utilização de alguma coisa mais densa em sódio. Então, é isso aí, pessoal. A pressão tá ok, ainda bem. E vamos ver como ela vai ficar ao longo do dia. E ontem, vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Ontem eu fiz a utilização ali de alguns componentes orais e eu fiz a utilização de um componente oral. Fiz um teste, na verdade eu venho fazendo vários testes com várias substâncias. Então eu fiz a utilização de 50 miligramas de oximetolona para treinar, né? Eu estava pensando até em usar uma dosagem mais alta ali na semana de finalização de oximetolona. Só que o que aconteceu? Eu fiz a utilização, eu comecei a me sentir mal. Como eu tenho muita experiência já em questões hepáticas, né, essas coisas, infelizmente, né, aprendendo da pior maneira possível, fiz a utilização ali, né, joguei ali meus estimulantes ali da parte da manhã para conseguir, né, não vou mentir para vocês ali, chega uma altura do campeonato que é complicado, tem que ter algum estimulante ali para você conseguir treinar, né, fazer as coisas, vai ficar bem difícil. Então eu senti que ontem eu estava com um cansaço assim muito grande, então aí eu fiz a utilização da oximetolona, eu fiquei assim 5 vezes pior. Apenas 50 miligramas de oximetolona foi suficiente para, nossa, acabou com o meu dia assim, minha boca ficou com um gosto meio amargo, né? Isso não é bom sinal. E desde o final de semana, excesso de sono, muito sono, isso às vezes não é normal. Eu não estou fazendo mais o hormônio do crescimento, ele já foi removido do protocolo, né, por questões ali de retenção de líquido. O hormônio do crescimento geralmente o pessoal retira faltando 7, 14, 21 dias, depende da vertente que o treinador segue e da vertente que ele acredita. Então eu já fiz a remoção do protocolo do hormônio do crescimento, então o GH ele dá muito sono. Porém, dependendo da dose, até uma dosagem bem moderada, ele já corrige muito bem o seu sono, o que é muito bom. Só que eu já não estava mais utilizando. O que acontece? Eu estava sentindo muito sono. Fiz a utilização também, tentei, né, inserir no protocolo uma utilização de outro 17A, né, em uma dosagem até normal, vocês veem que são dosagens baixas, né? Mas eu já vinha, né, eu dei uma semana ali, dei uma pausa, depois que eu voltei do campeonato, nesses componentes, me senti muito bem, me senti com muita energia, me senti muito bem sem os 17A, e eu tentei reinserir no sábado, coloquei ali sábado, eu estava bem, domingo eu já estava baqueado, no chão, nocauteado. Ontem, muito cansado. Então, vamos lá, sintomas. Ausência total de apetite. Ontem eu fiz as 4 refeições porque eu tinha que fazer. Isso não é normal numa fase final de pré-competição nesse nível, né? É normal que ele iniba um pouco ali a questão do apetite, mas não tanto assim. Boca amarga,
aquele gosto amargo na boca sem você ter, sem você já um bom tempo sem comer, você. Então, e ausência total de apetite, então, e muito sono, muito cansaço. Então, o que significa? É isso aí, pessoal. O fígado já não é que o fígado estourou, oh, nossa, estourou, o cara tá já, não, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Não, não é isso. O fígado é um sinal, são indicativos de que o seu fígado está cansado. Se está muito ou pouco, só os exames mesmo e vão poder dizer, né? Eu pretendo estar fazendo esses exames quando eu voltar dessa vez. Quando assim que eu voltar, a próxima semana eu tenho que fazer para ver minhas condições aí para o Mister Santos, até para falei. Eu pretendo também competir o Mister Santos se o meu físico aguentar, né? Que são 2 semanas depois do Rio de Janeiro. Porque eu fiquei com um sentimento ruim no passado, que eu poderia ter colocado alguma colocação melhor, mas acabei perdendo pontos segundo a arbitragem por causa do excesso de brilho. Né? Então foi um trabalho de semanas a perder em 2 minutos. Então é isso aí, pessoal. Já dei aqui o spoiler, né? Não, mas tem suspense não. Mas é aquele negócio, se o físico aguentar, eu não prometo, nunca prometo nada. Eu vou estar naquela competição com certeza. Não, eu pretendo. A gente não sabe, né? Fisiculturismo é assim. Se o físico regride demais, tem uma hora que não tem o que fazer. Então eu pretendo ali depois do Muscle Const do Rio de Janeiro tirar aí uns 2 dias ali para dar uma descansada. Talvez treine e tal, e dar comer um pouquinho mais e depois já retoma aqui em São Paulo na semana já a preparação para o Mister Santos, né? Eu acho que uma média ali de 3 competições, dependendo 4, se ela for em períodos muito próximos, acho que 3 é uma média boa assim para estar competindo, porque fazer uma preparação para competir uma vez ou 2, né? Não sei, né? Cada um. Eu prefiro, né? A não ser que eu consiga resultados muito bons, né? Sim, imagine. Provavelmente não vai ser o caso. O cara consegue ali um Procard, uma coisa, um resultado muito bom na NPC. Eu não vejo necessidade eu já vejo. Ele já pode estar se preparando para o ano seguinte para ganhar tempo, para subir um patamar, né? Mas como eu já falei para vocês, eu estou indo para participar e para mostrar um bom trabalho. Eu sei que na categoria até 102, ou seja, na Classic C, Pro Qualifier, eu não vou conseguir mostrar, eu não vou estar competitivo para estar brigando entre as primeiras colocações, mas não importa, eu estou me inserindo ali na NPC aos poucos, vou me enquadrar aos poucos e vai ser um grande desafio ano que vem, a busca por volume e me tornar um bodybuilding senior. Talvez pelas minhas estruturas, talvez eu com um razoável ganho de peso eu consiga ter um impacto visual interessante para o ano que vem. Mas pela minha altura e pelo meu peso baixo, né, para sênior, até para classic, como eu já falei para vocês, então a NPC gosta muito de volume, então na questão do volume eu fico muito atrás, mas é aquele negócio, bodybuilding, mais poses, mais chances. Eu tenho meu ponto forte é a definição, mas principalmente a separação muscular, né? O pessoal chama muito de maturidade muscular, aquela coisa que você adquire ali com o tempo, que, que geralmente atletas mais velhos possuem, né? Existem atletas mais novos que têm uma maturidade, que desenvolvem ali não é maturidade, vamos dizer assim, que um desenho muscular que parece que ele treina mais tempo. Mas é difícil, geralmente o cara mais novo ele apresenta um aspecto mais fino, né? Mais liso, né? O físico mais granulado, né? Que o pessoal fala, ele vem com o tempo. Mas é isso aí, pessoal. Então, eu vou daqui a pouco estar mostrando a minha primeira refeição para vocês antes de treinar. E é isso aí. Vou lá, até mais. Então, ainda bem que essa pressão deu, tá bem, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. Depois eu volto. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a minha primeira refeição. É a refeição que eu faço mais ou menos 1 hora antes de treinar. É uma refeição bem leve, tá, pessoal? Como eu já falei para vocês, é uma refeição aqui zero carbo, praticamente zero carbo, né? Eu falo praticamente porque tem alguns traços de carboidratos mínimos ali, em alguns grãos, em algumas legumes, verduras, mas assim, falando de uma maneira mais geral, zero carbo. Então, uma refeição com uma quantidade boa de proteínas e uma quantidade de gorduras boas e um tracinho ali de carboidrato que nem é considerado, né, pessoal? Então, vou mostrar para vocês aqui, hoje em especial, um peixinho. O peixe aqui é filé de merluza,
com um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, né? Eu joguei um pouquinho de sal, por ser a primeira refeição, é interessante ter um pouquinho de sal, até para a questão das contrações, para poder conseguir treinar, né? Não de exagero, mas tem que ter alguma coisa. E hoje coloquei aqui um tomatinho e uma cebola, né? Essa questão hepática é muito interessante, pessoal. Cebola, alho, esses agrião, coisas que eu utilizei ontem, são coisas interessantes ali para dar uma aliviada no fígado, tá, pessoal? Isso aí é interessante. E tenho aqui também 20 gramas de castanhas de caju, que eu adoro. Gorduras boas também. Então, essa é a primeira refeição que eu vou fazer. Se eu faço a utilização de carboidratos no período próximo ao treino, eu tenho ali pela elevação da insulina, que eu fico meio sonolento, meu rendimento cai bastante durante o treino, né? Então eu já tô meio assim, um pouquinho assim, né? A gente já sabe que reta final é normal, a gente ficar um pouco mais para baixo, né? Assim, né? Chega na hora da academia, depende. Às vezes tem dia que você vai bem, tem dia que você se surpreende, tem dia que você acha que você vai mal, você vai bem, tem dia que você acha que você vai bem, você vai mal, mas geralmente, de uma maneira geral, eu fui muito bem esse tempo todo, mas sempre tem um diazinho ou outro que a gente está meio com o freio de mão puxado. Aí agora eu vou fazer essa refeição aqui e vou dar um tempinho e vou treinar. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver como é que vai ser esse treino de hoje. Depois eu vou mostrar algumas coisas que eu vou usar no Carb Up. Valeu, muito obrigado e até daqui a pouco. E aí, pessoal, voltei, fiz como eu falei para vocês, né? Na parte da manhã fiz minha primeira refeição, treinei cedo, né? Como já estou fazendo agora, não estou mais fazendo aeróbico em jejum. Esses dias agora eu estou treinando na parte da manhã e quando eu estava conseguindo fazer aeróbico, fazer o aeróbico ou no meio da tarde ou no final da tarde. Então agora são 12h44. Eu ia gravar o vídeo logo quando eu cheguei da academia, mas realmente não tinha condição, pessoal. Nossa, hoje, assim, a preparação num todo foi muito boa, foi assim relativamente tranquila, mas tem horas que realmente a gente chega ali no limite, né? E assim, mesmo eu com meus planos de mudança de categoria, o método de trabalho eu fui dando continuidade, né? Não adianta eu querer mudar totalmente a abordagem do trabalho que estava sendo feito. Então, a minha preparação ela continua como se eu fosse competir na Classic Physique como foco principal. Talvez possa até dobrar, vamos ver, lá eu vou ver o que eu vou fazer. Depende do peso também, eu não vou, se tiver que perder, se tiver que ficar tendo que segurar a refeição, uma refeição já não serve. Tipo assim, pesou lá, tirou, pesou, deu, comendo, normal. Como se fosse só para até 102. Se tiver que fazer qualquer sacrifíciozinho, esquece Classic. Então o que acontece, pessoal? Então a preparação ela começou de uma forma, então ela teve que se manter ali com a estrutura que vinha sendo feita. Então isso talvez provavelmente ano que vem vai mudar muito, né? Porque é muito diferente. Pelo que eu vejo, né, pelo acompanho os grandes atletas, eu acompanho muita coisa aí na internet, né? Então a gente vai pegando alguns detalhes ali, vocês vejam só que hoje os caras, não é todo mundo que fica zerando carboidrato muito tempo, tipo um mês antes da competição, não é tanta gente que fica oscilando o carbo, faltando um mês e meio, 2 meses, geralmente os caras fazem uma coisa linear, depois lá para frente dá uma oscilada, lá para frente reduz. Lá para frente, geralmente reduzem, os atletas mais sérios, reduzem bem o carboidrato lá no final, mas assim, comparando o que eu costumava fazer e o pessoal do clássico antigo fazia, é muito mais fácil. Então a gente aprendeu desse jeito muito hard, com dieta e cardio, então é difícil você tirar isso de você, mas certamente ali, tanto até porque tinha um peso muito inferior para ser batido e mesmo questões ali de muita preocupação com linha de cintura, essas coisas que são inerentes à categoria clássica, seja a Classic Physique, seja o clássico antigo, todas, né? Até o Bodybuilding Senior agora, vocês veem que tem uma tendência ali de cinturas mais amarradas, até caras enormes, né? Isso é bem bonito. Então, foi uma coisa legal que está acontecendo. Então, pessoal, mas nesse caso eu não poderia
tentar mudar alguma coisa, colocar mais comida e não sei o que, porque eu poderia acabar prejudicando a condição, que é a única, sei lá, a única, talvez, das únicas características positivas que eu tenho para tentar encarar alguns adversários em categorias mais pesadas. Assim, de repente o cara chega muito mal condicionado, eu posso conseguir alguns pontos em cima do cara. E a questão da separação muscular também pode ficar um pouco prejudicada. Então, isso seria eu perderia talvez a única vantagem que eu teria esse ano. Já no ano que vem, muita coisa vai mudar, espero que vocês acompanhem aí. Vai ser bem diferente com essa transição do clássico para o bodybuilding sênior, mas eu me considero ainda, sempre vou me considerar um bodybuilding clássico, mas eu me considero um Classic Physique, não tem como, né? Tanto que eu sou pequeno até para Classic Physique, já estou falando isso toda hora, acho que já está enchendo o saco já. Então, é que o meu metabolismo também é acelerado. Então, o que acontece? É isso aí, pessoal. Então, hoje eu vou falar para vocês como foi o treino de hoje, depois vou mostrar as compras que eu fiz para o meu Carb Up. E esse Carb Up, assim, não esperem muita coisa de mim, pessoal. Tipo assim, eu vou falar até um pouco nesse, a pessoa fica, foi, agora vai, que não sei o quê. Calma, vamos ver o que vai dar lá. Porque nem eu aguento mais, às vezes a gente posta uma foto legal no Instagram, posta uma coisa, e realmente, durante a semana eu fico muito bem. O problema é que eu sou o Mr. Quinta-feira. Tivesse um campeonato de Mr. Quinta-feira, Mr. Quarta-feira, já sexta não, mas tipo, aí eu seria campeão, né? Porque eu sempre aparento bem, assim, essa é a fama que eu tenho aí no bodybuilding aqui da cena local, aqui de São Paulo, da cena regional. Então, às vezes eu acerto, raramente eu acerto, às vezes eu acerto, mas por quê? Eu vou explicar para vocês porque eu acerto mais com os atletas que eu tomo conta do que comigo, mas por quê? Eu tenho características que eu estou descobrindo ao longo desses últimos anos, eu venho descobrindo que eu tenho algumas peculiaridades que a maioria das pessoas não tem. Isso faz com que a minha preparação fique muito diferente. E como eu faço isso tudo sozinho já desde o segundo semestre de 2016, eu muito mais errei do que acertei. Apesar de ter títulos, né, títulos com uma certa relevância, né, pelo menos antes da chegada da NPC eram títulos bem relevantes aqui, né? Campeão paulista, campeão brasileiro, já peguei boas colocações em campeonatos internacionais. Então, o que acontece? Eu vou falar para vocês, vamos bater um papo aí nesse vídeo, aí pode ser que fique até longo, mas vai ficar interessante. Então, vou mostrar depois as compras que eu fiz, algumas coisas que eu vou fazer no Carb Up e qual que vai ser a estratégia desse Carb Up. Né? Então, e o que eu vou falar aqui, isso serve para mim, né? Já para outras pessoas talvez não precisem fazer tantas coisas, eu vou explicar por quê. Então, pessoal, voltando, né, vamos falar do treino de hoje. Cheguei na frente da academia, tem algumas vagas, né, para estacionar o carro, acho que umas 4, 5 vagas, estavam todas ocupadas, né, e eu estava tão cansado, eu poderia até deixar o carro na frente de algum outro carro, depois eu ia lá, abrir e tal, só que eu ia ter que parar o treino, aí voltar, tudo normal se eu tivesse numa condição normal, mas eu estava tão cansado que eu parei na frente da academia, eu fiquei uns 30 minutos sentado no carro esperando aparecer uma vaga, porque sequer eu conseguia andar um pouco mais longe. Isso não é drama não, para eu falar que está acontecendo isso, realmente é porque o chicote estralou mesmo. O terceiro dia de carboidrato zero seguido, já o quarto treino, né, porque o treino foi no zero carb, né, então 4 dias, 3, sei lá. Então, o que acontece? Chegando no treino, eu treinei assim de uma forma, parece que você vai dormir assim a qualquer momento no aparelho. Se você parar assim uns 10 minutos, dorme, tranquilo. Aí eu fiz, o treino de hoje foi um treino peitorais, né? Uns exercícios para o peito, para os peitorais, um exercício para ombro, 2 exercícios para tríceps e um exercício para panturrilha, mas saiu muito arrastado. Se fosse para eu dizer assim, qual foi o pior treino do ano, foi hoje, disparado. Né? Eu lembro que foram poucas vezes desse ano que aconteceu esse tipo de coisa, né? Talvez uns 2 treinos esse ano, mas na escala hoje foi o dia mais difícil, né? Então fiz um treino ali, né? Só um pequeno estímulo, cargas muito leves, né? Nada de, mesmo porque não dava. E assim, para cardio a perna não vai mais. O meu último cardio acho que foi no sábado. Eu não consigo mais. O corpo, sabe quando você não vai mais. Mesmo utilizando estimulante, usando alguns AEs aí que geralmente dão um upgrade aí, mas não deu mais.
Então o que acontece? Hoje, terça-feira, início do Carb Up. Então eu estou falando aqui porque eu fiz já minha primeira refeição do Carb Up, então eu parece que a minha alma voltou pro corpo, assim, né? Então está até legal, a vascularização tá chegando, né? Aqui não dá para ver. Mas assim, em termos de dry, de definição, assim, hoje na hora do treino, eu vi assim alguns detalhes no quadríceps, assim, mesmo sem estar contraindo a musculatura, coisas assim que raramente eu cheguei a ver, né? Que eu acho que eu não me lembro de ter visto nesses anos todos ali que eu faço preparação, dietas de pré-competição. A parte das costas, nem no próprio, algumas semanas atrás, na semana anterior ao Master Show, eu não tinha esses detalhes que estão aparecendo agora, né? Porque eu ganhei mais algumas semanas. Então, ganhei mais umas semanas de preparação. A primeira preparação propriamente dita, ela foi de 7 semanas, então foi um período curto, né? Então 7, agora eu estou com 9. Então você vê que foi tudo uma estratégia, apesar de eu ter jogado todas as minhas fichas ali em parte de hormônios, essas coisas, de dosagens mais altas, essas coisas. Eu joguei todas as minhas fichas no Master Show, já o corpo já não consegue mais assimilar o que ele assimilava antes, principalmente de orais 17A, como eu comentei aqui no começo do vídeo. Então eu tenho que fazer uma coisa mais, né, branda, ou então substâncias assim mesmo em dosagens mais altas que não sejam tão agressivas ali, principalmente para as funções hepáticas. Eu senti ali que meu fígado deu uma cansada. Então eu fiz agora ao quase meio-dia, fiz minha primeira refeição, então fiquei praticamente 3 dias e meio aí no zero carb. E fiz minha primeira refeição do Carb Up. E o Carb Up eu vou fazer ele de uma maneira assim, hoje não muito forte, só que terão algumas diferenças do Carb Up passado. Eu não vou fazer a utilização de legumes, verduras, eu não vou ficar tendo esse preenchimento gástrico com essas coisas, né? Eu vou usar ali uma pequena quantidade de alimentos com gorduras boas, proteína bem limitado ali, coisa de 1 grama a quilo, e carboidratos na casa aí de 4,4, 5 gramas a quilo no dia de hoje. Hoje vou usar, estou usando o arroz basmati, né, que é o arroz indiano, que um arroz tão gostoso que você consegue comer ele puro, até de tão bom que é. Aumentou muito o preço, né? Ele está custando ali por volta de R$17 e pouco, meio quilo, que dá uma panelinha assim, uma panela cheia assim. Não dá para tanto assim, mas dá. Então ele aumentou bastante, ele era bem mais barato antes desse boom aí dos preços. E batata doce, eu mesclo ali, eu uso um pouco de batata doce amarela, um pouco de batata doce rosada, mas nada demais ali, a carga glicêmica basicamente a mesma, a quantidade de nutrientes basicamente não muda tanto. É mais uma coisa assim que eu gosto de fazer, porque eu gosto, a batata doce mais branca, ela é mais rígida, né? Ela segura menos água, então ela fica mais, como eu gosto de comer ela amassada, ela fica mais compacta, assim, eu acho legal. E às vezes eu misturo umas rosas também para não ficar tão duro, né? E eu não gosto de utilizar a panela de pressão para fazer as batatas doces, eu uso no fogo nas panelas normais, porque a batata é muito fácil na panela de pressão, você tem que ter muito time certinho, porque senão ela esbagaça, ou então ela entra água demais nela, ela fica aguada, e eu não é nem questão de, porque tá restringindo, não sei o que, não pode líquido, não, é por causa que é preferência pessoal mesmo, eu não gosto de batata muito papada, né? E arroz também não. Então, esses são os carboidratos que eu estou utilizando também um pouquinho de castanhas de caju, um pouquinho de azeite, e assim, usei hoje na primeira refeição, vocês viram, né? Tinha um tomatinho, usei um tomatezinho agora na outra com arroz, só para dar um gostinho, um tomate pequenininho assim, isso também não vai influenciar em muita coisa. Tinha um pouquinho de cebola na primeira refeição, como já falei, isso é interessante ali, você se sente até bem assim, sabe? Eu me senti muito bem. Então, na hora que estava comendo. Então, de manhã eu senti uma azia muito forte, né? Eu vou falar para vocês aqui, eu estou utilizando, quando eu falo estimulantes, já tem algumas semanas, para finalizar o trabalho do Master Show, eu fiz a utilização do ECA, né? Um ECA ali com um plus a mais. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre o ECA. Então, ECA, para quem não sabe, efedrina, cafeína e aspirina. Então eu vou falar para vocês um vídeo mais detalhado sobre isso, a proporção que o meu corpo se adequou, porém o meu corpo também já está cansando disso daí também do ECA, já está ficando agressivo para o estômago, já está dando azia, coisa que não deu nas semanas anteriores. Então vocês vejam bem,
Você vê que o corpo vai deteriorar, ele não se mantém ali numa pegada, quando você, uma performance um pouco mais elevada, quando você exige muito dele, às vezes o estômago, às vezes... Por isso que eu evito usar essas coisas durante o ano, porque quando eu precisar, eu sei que às vezes o período que você pode utilizar é limitado. Então, vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? Então, o que acontece? Então, o meu corpo também não está mais aceitando o ECA. A oxandrolona ainda dá para aceitar ainda, Proviron, mas ali em umas dosagens mais baixas. Proviron, oxandrolona é mais tranquilo, mas Halotestin, que são os melhores, geralmente os melhores são os que mais tem ali, apesar da oxandrolona ser excelente, para mim, pelos benefícios e a quantidade quase nula de prejuízo, para mim faz ela ser um dos AEs mais completos que tem, né? No caso eu uso a Oxan 20 da Advanced, que para mim é a oxandrolona de referência, eu nunca vi nenhuma oxandrolona igual. Então, o Halotestin também, o Halotestin da Advanced também, muito bom, mas muito forte. Não é uma coisa que dá para ficar usando toda hora, porque é muito forte, pessoal. Aquilo, se vocês vão ver, se um dia vocês tiverem a oportunidade de adquirir, mas, por favor, situações pontuais. Você vê, meu fígado, eu usei doses baixas, pessoal. A Halotestin eu usava às vezes 10 miligramas pré-treino, 10 miligramas às vezes outro período de ou às vezes 10 miligramas o dia inteiro. Né? Então você vê que já ia assim. E eu ia dropando ali com às vezes oximetolona, para ir fazendo testes ali para ver ali de um dia para o outro o que mudava, o que não mudava. Então, um dia eu vou fazer um vídeo sobre orais em finalização. Calma aí que vai chegar esse vídeo aí, vai ser bem legal. Porque eu estou fazendo testes para que depois eu possa compartilhar aí o estudo aí pessoal com vocês. Então, estanozolol, mesmo injetável, oral, não está dando, é nítido assim, faz a utilização, depois de alguns dias você vai fazer uma esteira, você está... Então, vocês entenderam o ponto? Quando eu estava saindo no Master Show, estava fazendo a utilização apenas de AES assim, que tem uma... vou falar, Trembolona, o velho trio parada dura, né? Trembolona, Masteron e Propionato. Foi uma semana, mesmo com a dieta apertada, zero carbo, blá blá blá, foi muito tranquilo, foi muito fácil, né? Então, fica aí, né? Então, esses AES, eles são muito bons, esses AES mais de finalização ali, vamos chamar assim, porém, ele não pode ter um uso muito prolongado. Então, hoje... Se eu fosse começar essa preparação hoje, eu deixaria essa carta bem para o final para depois estar tirando proveito da melhor forma. Se a gente acaba querendo adiantar o processo e acaba, né? Então é isso aí. Então, continuando, agora eu vou falar um negócio bem interessante, né? Em relação aos alimentos, carb up, essas coisas. Eu saindo como eu falei para vocês, eu saindo do Master Show, eu comecei a fazer ali minhas refeições de uma maneira livre, né? Eu tava com a cabeça tão cheia, minha cabeça doendo, calor e nossa, e aquele estresse todo que foi aquele final de semana, e assim a frustração, né? E aquele peso da frustração de estar com o shape muito bom, como aconteceu algumas vezes no ano passado também, no dia do campeonato piorar, isso é muito ruim. Então eu já nem sabia mais sobre o Rio de Janeiro, sobre o Uruguai, que foi cancelado recentemente, sobre o Mr. Sun. Eu não quero nem saber mais, não quero ouvir falar de fisiculturismo até, sei lá, até terça-feira. Então o que acontece? A cabeça estava muito ruim. Então depois pus minha cabeça no lugar, tudo. Então, saindo do Master Show, eu primeira coisa, né, liguei na pizzaria. Cheguei em casa, estava já quase dormindo, aí pedi uma pizza e eu comi ali pizza e tomei água, tanto que no outro dia eu acordei mais seco, mais cortado e o carboidrato realmente entrou ali de fato na musculatura. Por mais que eu tenha comido muito, o carboidrato não chegou a entrar, né? Então o que acontece? O que eu tirei de lição disso? Carboidratos com índice glicêmico muito baixo, você até pode ali fazer uma coisa mais conservadora, uma coisa, mas depende muito do contexto. Às vezes se você não estiver preocupado com bater peso ou quão depletado você se encontra, principalmente o que você fez nos dias anteriores e nas semanas anteriores, né? Você pode até estar fazendo a utilização, uma coisa mais tranquila. Também não dá para esperar, pelo menos no meu caso, não dá para esperar grande coisa. Você come, não enche nunca, né? Então às vezes é o tipo do carboidrato. Então eu fiz a utilização de arroz integral também, índice glicêmico baixo.
num carb up talvez, no meu caso, não se encaixe bem, em outras pessoas podem encaixar bem. Então nesse carb up eu vou fazer a utilização de batata doce só na terça e na quarta. E também tem a questão dos gases, pessoal. Batata doce, ela promove aí muitos gases e talvez ali faltando um dia ou dois, talvez seria interessante ali vocês, alguns de vocês que tiver algum problema referente a isso, possa estar removendo isso de uma... Eu falo assim de atleta, né? Eu tô falando como se todo mundo estivesse assistindo atleta, mas vocês que querem aprender alguma coisa, vocês podem tirar alguma coisa disso também. Então, isso que acontece, pessoal. Então, o excesso também de algumas verduras ali também pode promover alguma coisa. O excesso de proteína, talvez também numa fase de carb up já não é tão necessário, vai promover um preenchimento gástrico ali adicional e talvez não vai trazer nenhum tipo de benefício ali em 2, 3 dias, você não vai precisar de proteínas, 2, 3, 4 dias no máximo. Então, o que acontece? Então é isso aí, pessoal. Então foi isso que... Então, chegando em casa, comi as pizzas. Eu vou falar até os sabores aqui para vocês, porque eu gosto de ser preciso. Então era uma pizza metade calabresa, metade napolitana, a outra era metade atum e a outra metade caipira, né? Que é frango, catupiry com milho. Então isso eu comi ali aproximadamente ali, sei lá, uns 6 pedaços, uma massa bem grossa assim. Pizzaria top que tem aqui perto. Então o que acontece? Do meu amigo Anailson. Então o que acontece? Pizzaria Seca Escolha, essa daí é tão boa que eu faço propaganda até de graça. Então o que acontece? Aqui no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo. Então o que acontece? Então fui, tomei água, papapá. Refrigerante eu preferi não, porque o refrigerante realmente, às vezes se eu como pizza e tomo refrigerante junto, fico muito ruim. Fico mais estufado ainda. E o que acontece? O físico no outro dia, eu também no outro dia eu fiz alguma ingestão de alguns alimentos, né? Com carboidratos mais simples, com índices glicêmicos bem mais altos. Então o que acontece? Só pela pizza o físico deu aquela drenada e ficou cheio. Porém, o físico ficou muito cheio, ficou fibrado, ficou denso, ficou muito bonito. Porém, a região da linha abdominal, eu cheguei à conclusão, eu andei dando uma pesquisada e uma estudada superficial, depois quando eu tiver com a cabeça melhor eu vou estudar muito sobre isso. Realmente eu tenho algumas características de pessoas que têm alergia à farinha branca, talvez algum grau de intolerância a glúten. Eu não sei se é uma intolerância assim, realmente intolerância, né, no sentido da palavra, porque quando você pega a lista de sintomas de pessoas de intolerância a glúten, eles têm muitos mais problemas. Na verdade, o único problema que eu tenho é esse inchaço na linha abdominal. Então, o que acontece? Então depois, uma semana depois aproximadamente, eu falei, vou fazer um teste e esses 2 dias comendo mais, juntos os dias do carb up, o meu físico, a questão do volume e da densidade mudou drasticamente, assim, foi uma coisa assim que parecia outro cara, né? Tava maior, mais cheio, mais seco. Acredito que deva ter retomado ali, a tireoide deve ter retomado uma atividade normal, porque é normal a sua tireoide reduzir ali a atividade dela em dietas muito restritivas. Então essa é a função da refeição livre, né? Que o pessoal tanto utiliza, que eu tanto usei no passado. Então o que acontece? E esses carboidratos de índice glicêmico mais alto, eles entram muito rápido. Então, quanto menos tempo você tiver para carbar, mais interessante, ou quão depletado você tiver, o máximo de depletado que você tiver, ele se encaixa muito bem. Já se você não está tão depletado, se você precisa bater um peso, você precisa de mais saciedade, você não precisa ficar comendo toda hora, índice glicêmico mais baixo talvez. Então, você vê que isso é uma coisa muito pessoal. Então, pessoal, é uma coisa muito individual. Então, pessoal, o que acontece? Foi um estudo muito interessante. Então eu falei, eu vou simular ali uma finalização. Então, só que eu tive uma ideia adicional. Eu sempre, quando eu estava em off, principalmente quando eu cheguei a 112 quilos, 111 e pouco, eu fiz isso alguns anos atrás. Eu fazia a utilização, não constante, mas de vez em quando eu fazia a utilização de farinha láctea. E eu lembro que eu ficava muito cheio com farinha láctea muito rápido, né? Então o que acontece? Eu falei, vou simular uma finalização como se eu estivesse um dia antes da competição. Então o que eu fiz? Pedi as pizzas, os mesmos sabores,
e consumi ali, foram 8, tudo bem, foi bastante, né? Eu acabei, porque eu estava tendo aula, estava assistindo aula, eu tive que terminar tudo, então eu acabei pedindo a pizza meio tarde, não tive tanto tempo para digerir para o outro dia, mas o teste foi válido. Eu fiz ali comi 8 pedaços de pizza com suco de uva integral, aquele integral, 8 pedaços, massa grossa, aqueles mesmos sabores que eu falei para vocês. E o que acontece? E fiz a utilização de uma porção de farinha láctea. Vou até dar a receita aqui para vocês. 400 ml de leite sem lactose para isolar ali a possibilidade de eu ter alguma intolerância e talvez também ter um inchaço abdominal devido à intolerância à lactose. Então, para isolar essa possibilidade, eu fiz a utilização de um leite sem lactose desnatado. Né? Então, eu fiz a utilização de 400 ml de leite desnatado, 8 colheres de farinha láctea e 3 bananas e um pouquinho de canela por cima. Então, o que acontece? No outro dia, eu acordei mais cheio, mais seco e mais tenso com essas refeições. Então, fiquei melhor ainda. Então, depois, quem quiser acompanhar, às vezes eu estou colocando uns videozinhos picadinhos lá no Instagram, vocês podem ver. E fotos, né? Porque aqui, às vezes, eu tenho que fazer o vídeo inteiro, para depois no Instagram eu posso soltar as coisas mais rápido, né? Então, mas a prioridade são vocês. Então, o que acontece? Aí, mesma história, o físico acordou assim, assustador. Eu cheguei na academia, o Leitinho, né, o dono da academia, falou: meu, está enorme, que não sei o que. E realmente, eu estava muito grande, estava muito denso, muito seco. E o que acontece? Porém, a linha de cintura, isso foi sexta-feira passada. No presente momento, estamos na terça. Eu fiz esse consumo na sexta, no sábado o abdômen estava extremamente distendido. O resto do físico, nossa senhora, eu queria estar com esse físico tirando o abdômen para competir. Tava muito, mas mesmo assim já estava, mesmo com o abdômen distendido, eu estava muito melhor que em Campinas. Então o que acontece? Eu cheguei à conclusão que eu tenho algum problema de inflamação, né? Que a maioria das pessoas não tem. Então, se você não tem esse tipo de problema, graças a Deus, você vai obter coisas boas ali de um tipo de alimentação desse jeito. E às vezes você, no último dia, de um dia para o outro, muitos atletas eles vão reduzindo a água normalmente, a maioria reduz, e muitos também fazem a utilização de diurético. E no meu caso, se eu fizer isso, aí o intestino para de vez, aí não vai mais, você pode ficar o dia inteiro, você não vai no banheiro no outro dia, só vai depois que você fizer uma ingestão de líquidos, que voltar a funcionar normal, aí você bebe, aí é coisa rápida, 15 minutos você vai no banheiro e elimina as coisas, só que já pode ser tarde demais, né? Pode já ter passado a prévia, pode já ter acontecido um monte de coisa, como foi no Mr. Santos do ano passado. Então, o que acontece, pessoal? Porque o nosso organismo ele precisa de água, o intestino precisa de água para poder fluir, assim, funcionar. Para pessoal que não sabe ainda, uma coisa não é tão simples assim. Então, eu descobri isso, né? Eu nunca tinha percebido assim de uma forma tão evidente. Então, o teste de sexta-feira foi muito válido. Eu estava pensando em fazer isso, na finalização agora para o Muscle Conscious, já não vou fazer mais. A única diferença que eu não testei na sexta-feira passada foi a vodka, né? Que a vodka, na verdade, é mais um relaxante, né? Tudo. A questão eu já vou estar meio desidratado, não pretendo usar diurético, mas assim, a questão da vodka é mais uma questão de relaxamento. E até um amigo lá da academia, powerlifter, a gente estava conversando, conversa vai, conversa vem, eu descobri uma coisa muito interessante e vou compartilhar com vocês. Powerlifters fazem a utilização de vodka, mas por quê? Powerlifter, ele precisa drenar água, ele precisa não sei o quê? Não. Às vezes eles fazem treinos tão intensos, tão assim, que o cara fica tão ligado ali devido à brutalidade ali do treino, que eles precisam ali fazer um consumo de vodka para conseguir dormir. Então veja só, nossos irmãos aí, nossos amigos powerlifters, eles também utilizam ali desse artifício, né, nos níveis mais altos, lógico, não estou falando de um cara qualquer que fala que é powerlifter, estou falando de powerlifter de verdade, é o caso desse meu amigo aí da academia. Então o que acontece? Se você estiver assistindo, Bruno, um abraço, e é isso aí, parabéns aí, estava sinistro ontem no agachamento. Então, foi uma coisa muito interessante isso, pessoal. Então, eu cheguei à conclusão de que eu não posso usar alimentos com farinha branca. Talvez não possa utilizar nenhum tipo de alimento que contém glúten. Então, eu acredito muito nisso, que eu tenho um certo grau. Minha irmã também tem esse problema de intolerância a glúten. Então, você vê que foi uma coisa muito interessante, né? Então, olha só, para vocês terem uma noção, sexta-feira fiz o consumo, sábado
abdômen inchado, domingo inchado, segunda inchado, terça melhorando. Hoje, né, terça, eu posso dizer que eu tô com um abdômen agora, na metade do dia já, indo para tarde, que eu tô num abdômen, uma condição de abdômen de competição. Olha, vejam quantos dias de segunda-feira segunda-feira de manhã para terça-feira. Veja quantos dias demorou para o corpo perder essa inflamação. Então, isso pode pôr tudo a perder, né? Principalmente numa categoria clássica, muito fácil. Mas mesmo numa sênior, eu vou evitar esse tipo de coisa. Então, agora vamos falar do Carb Up, né? Antes de eu mostrar os alimentos para vocês, eu vou falar um pouco do Carb Up. A minha estratégia para esse Carb Up, ela vai ser diferente. Na verdade, eu vou meio que adiantar o Carb Up. Por isso que eu estou começando na terça. Uma, porque eu já estava aguentando mais, estava muito depletado, estava no limite, estava prestes a morrer. Então eu vou fazer o Carb Up na terça, na quarta e na quinta. Na sexta-feira, um dia que antecede a pesagem, não por motivos de bater peso nem nada desse tipo, mas eu vou ali reduzir o consumo de comida e vou fazer um perfil mais cetogênico durante o dia, para que com alimentos que não contêm glúten, obviamente, em nenhum momento desse Carb Up, principalmente no último dia, para que o meu abdômen possa ficar bem assentado, né, para que eu possa ter a impressão de uma cintura amarrada. E quando você está com a cintura mais fina, você parece que tem um ombro mais largo, peitoral maior e, enfim, o físico flui bem melhor. Então, o abdômen distendido é uma das coisas mais horríveis que tem no fisiculturismo, né? Então, o que acontece? Ainda mais se o cara não for muito grande, aí não tem nem o que justificar, que é o meu caso, não for grande, né? Então, o que acontece? E no último dia eu vou fazer um perfil mais cetogênico assim, não é bem cetogênico, mas porque não vai ter proteína praticamente, e com fontes de gorduras boas. Eu vou usar principalmente castanhas, abacate, coisas desse tipo, né? Mais nessa linha. E talvez um pouquinho de ovos, um pouquinho de azeite, uma coisinha assim mais puxada para o lado das gorduras, um pouquinho de proteína. E quando for no final do dia, acho que nunca um atleta deu tantos detalhes de uma finalização de graça assim, né? Eu vou falar. Então, e no final do dia eu vou fazer a utilização ali de uma porção ou duas da minha receita de farinha láctea do Super Boom. Vou chamar de Super Boom o nome dessa receita de farinha láctea. Experimentem aí e se vocês gostarem, vocês coloquem aqui nos comentários do Super Boom. Então, essa receitinha de farinha láctea, no mínimo uma eu vou comer, talvez duas. Então, isso vai depender do que o físico for dizendo, né? Mas com certeza vai ter no final do dia. Então eu vou dar esse up aí de carboidratos no final do dia. Alguns atletas fazem com hambúrguer, outros fazem com pizza, que eu não posso fazer, por causa do pão, por causa de não sei o quê. E aí o que acontece? E depois eu vou estar utilizando a boa e velha vodka, né, pessoal? Já comprei logo aí eu vou utilizar uma dose ou duas, né? Uma dose de 3 dedinhos assim, 3 dedinhos bem grosso, né? E depois para dormir assim aí é bom, você dorme, fica tudo rodando assim a cabeça, você nem lembra que vai ter campeonato, você dorme que só de pensar já estou até com sono já. Então, tendo uma noite de sono boa, você acorda diferente, você acorda bem, né? Foi o que aconteceu do domingo para segunda depois de Campinas. Eu dormi muito pouco, mas dormi. Agora com 2 doses de vodka, acho que eu vou dormir pra caramba. Vou pôr até o relógio lá para não tomar cuidado, para não perder o horário. Então, você nem lembra que vai ter campeonato. Eu fiz isso ano passado e foi muito bom. Foi a melhor noite de véspera de campeonato que eu tive na minha vida. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha assim ficado no grau assim e tal. Eu fiquei falando, pô, meu, tem gente que... Isso aí a pessoa devia beber pra ficar em casa, né? As pessoas bebem pra ficar na rua, pra dirigir, tá louco? Como que o cara vai dirigir desse jeito? Por isso que dá tanta merda, né? Então, é muito legal ficar assim, vendo as coisas rodando, assim, aí você levanta o braço, assim, vai, pra ficar, nossa, você tá pesando. É um grauzinho legal, mas assim, só pra competição, sou totalmente contra o álcool, hein? Vocês passam os cachaceiros. Isso aí é só pra competição. Isso vodka foi feito para um dia antes da competição. E pro powerlifting. Então, o que acontece? Então, até o meu humor já deu uma melhorada com essa primeira refeição do Carb Up. Então, é isso aí que eu tenho que falar para vocês, pessoal. Esse vídeo ficou longo pra caramba, mas é isso aí, é um documentário, né? Então, eu vou lá mostrar agora para vocês o que eu comprei, vou explicar um pouquinho ali das compras que eu fiz, para ilustrar melhor, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais. Vamos para as compras. E aí, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas da compra que eu fiz hoje. Então vamos lá, né? O arroz, né? Para quem não sabe, esse arroz basmati aqui, o pessoal chama de arroz indiano.
é muito bom, né? Como já falei para vocês, a quantidade, não vou falar de quantidade de coisas porque eu não sei se é a medida crua. Esse é o arroz basmati, tá, pessoal? Não é todo lugar que vende, tem que ir num mercado razoável aí para você achar, que senão você não acha. Tem aqui o leite, né, que eu vou misturar, o zero sem lactose para fazer o super boom. Mexido minha farinha láctea tradicional. As castanhas de caju, sem novidade. Essa aqui é da boa, hein? Essa aqui é daquela que não é queimada, aquela que é um pouquinho mais cara. E assim, pai, mas isso aí é tudo muito caro. Para comprar cachaça, comprar bomba, você tem dinheiro, né? Você não reclama do preço. Então vamos lá. Tem aqui outra, né? Se precisar. Tem aqui. Comprei também umas batatinhas dessas Pringles. Tipo, Pringles não, né? Essa aqui é do genérico, mas a ideia é parecida. Porque daí num saquinho é complicado porque pode quebrar na viagem. Eu já vou levar tudo, não quero ficar fazendo correria de mercado no dia que eu chegar lá no lugar, não. Tem aqui um pouquinho de mel, que eu vou estar utilizando também com banana, assim, talvez no último dia do Carb Up. Na quinta, quer dizer, no penúltimo dia, né? E aqui tá, vou até pôr o dedo aqui, e aqui tá a danada. Essa aqui, o gosto é ruim pra caramba, eu odeio o gosto aqui, mas dá um resultado interessante. Porque eu gosto de dormir um dia antes do campeonato, acho bom. Então é isso aí, pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês. Tem mais algumas coisinhas ali, vamos ver. Lógico, né, eu só mostrei tranqueira, agora, tranqueira assim, no bom sentido, né, graças a Deus que tem. Mas aqui, né, tem aqui o arroz, né, tem um arroz basmati, que é uma panelona, né, e tem aqui as batatas que eu falei para você, amarela e tem aqui meu prato, né, minha próxima refeição. E é isso aí, pessoal. Esse foi um dia aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acredito que vai dar para tirar bastante coisa boa. Isso, coisa que eu falei hoje, é uma condição pessoal minha, né? Não é uma regra, não é muito pouca gente vai precisar fazer isso que eu estou fazendo. Mas é isso aí, interessante essa questão da inflamação abdominal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. E daqui a pouco tem mais refeições, Shape vai vir, hein? Greg, move your head.